Atenção, torcedor do Sport Clube do Recife. A movimentação dentro do clube não para e as novidades chegam com força total. Nos últimos dias, o mercado da bola pegou fogo e muitas informações surgiram sobre saídas e possíveis reforços. Se você quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo nos bastidores, é hora de prestar atenção, porque as decisões tomadas agora podem impactar diretamente o futuro do Leão nas competições que vêm pela frente. O momento é de expectativas, especulações e, claro, muita análise sobre quem deve permanecer e quem está de saída. O nome que mais tem chamado atenção recentemente é Thiago Couto. A polêmica sobre sua permanência ou não no Sport Clube do Recife voltou à tona, principalmente depois de notícias envolvendo Vitória, que aparentemente decidiu não continuar com o goleiro. A situação gerou bastante repercussão, já que o clube baiano conta atualmente com outros dois arqueiros, Lucas Arcanjo e Gabriel Vasconcelos, este último com participação ativa na temporada passada do Sport. Com o impasse resolvido pelo Vitória, Thiago Couto retorna para o Sport, mas novas informações indicam que o Red Bull Bragantino está de olho no jogador, avaliando a possibilidade de sua contratação. Enquanto isso, a torcida se divide entre opiniões sobre a permanência do goleiro. Alguns acreditam que ele pode fazer diferença no elenco, trazendo experiência e segurança, enquanto outros questionam se a chegada de novos nomes não seria mais estratégica para o clube. Essa discussão só aumenta a expectativa em torno das próximas semanas, quando as negociações podem sofrer novas reviravoltas. A movimentação do mercado da bola, nesse sentido, é constante e exige atenção de todos os torcedores que acompanham de perto a vida do clube. Além das questões envolvendo jogadores experientes, o foco também se volta para a base do esporte, especialmente a equipe sub-20, que recentemente estreou no Campeonato Pernambucano. Os meninos mostraram garra, vontade e vibração desde os primeiros minutos da partida, algo que o time profissional não conseguiu demonstrar com tanta intensidade na temporada anterior. A observação detalhada desses jovens talentos revela um coletivo bastante promissor, com destaque para jogadores como Rafinha, lateral esquerdo, Dedé e o zagueiro Felipe Gabriel, que já se mostraram preparados para enfrentar desafios maiores. O desempenho da base acende uma luz de esperança para o torcedor, mas também levanta preocupações quanto à maturidade do time em jogos mais complicados. Por exemplo, a próxima partida contra o Retro será um verdadeiro teste. O time adversário é conhecido pela sua solidez e experiência, o que exigirá que o Sport do Recife alinhe estratégia, garra e concentração em campo. Perder nesses primeiros jogos poderia gerar uma pressão enorme sobre a diretoria e o treinador, especialmente no início da temporada, tornando essencial a construção de uma sequência de resultados positivos para criar confiança e estabilidade dentro do elenco. Enquanto a base se destaca, o mercado da bola também segue movimentado com outros nomes. Fábio Matheus, por exemplo, está prestes a se transferir para o Remo em um empréstimo de temporada, após as negociações entre os clubes chegarem a um acordo. O Sport conseguiu negociar uma compensação financeira que será paga pelo clube paraense, algo que mostra como o futebol atual não é mais aquele dos anos anteriores, quando empréstimos muitas vezes envolviam apenas salários e nenhuma outra taxa. Hoje, cada movimento é cuidadosamente calculado, com impacto financeiro direto para os clubes, demonstrando a importância de um planejamento estratégico na gestão de jogadores. A saída de Fábio Matheus, por mais que seja temporária, traz reflexões importantes para o elenco de 2026. O jogador se destacou na temporada anterior pelo Novo Horizontino, apesar de não ter um valor de mercado elevado, possui características que poderiam ajudar a equipe do Sport. No entanto, rumores indicam que existem forças externas, possivelmente ligadas ao jogador e ao seu agente, interessadas em levar Fábio para outra praça. Essa situação deixa claro que, além das decisões técnicas, o futebol envolve interesses, negociações e estratégias que muitas vezes fogem do controle direto da diretoria. Enquanto o torcedor acompanha essas movimentações, é impossível não perceber o quanto a combinação de saídas, chegadas e decisões internas influencia o clima do clube. Cada decisão tomada nos bastidores reflete diretamente na forma como o time se apresenta dentro de campo, seja na base ou no profissional.
A expectativa é de que, nos próximos dias, novas informações surjam e que o clube consiga alinhar tanto a chegada de reforços quanto a manutenção de peças importantes para consolidar um elenco competitivo. É nesse contexto que a torcida deve se manter atenta, avaliando cada movimento e compreendendo que o futebol moderno exige mais do que apenas talento em campo. Planejamento, visão estratégica e capacidade de adaptação são fundamentais, especialmente em um clube com a tradição e a pressão que cercam o Sport Clube do Recife. E, claro, a paciência e o acompanhamento constante das negociações se tornam parte da rotina de quem realmente deseja ver o Leão brilhar em cada competição. Enquanto o mercado da bola continua agitado, o torcedor do esporte precisa ficar atento também à evolução do time em campo. A estreia do Sub-20 no Campeonato Pernambucano trouxe grandes surpresas, principalmente em relação à postura e à garra dos jovens atletas. A entrega de cada jogador, a intensidade em cada disputa e a vontade de mostrar serviço impressionaram aqueles que acompanham de perto a base do clube. É evidente que essa geração tem potencial, mas também precisa de orientação, experiência e, acima de tudo, oportunidades consistentes para que possam evoluir e, futuramente, integrar o time profissional de forma sólida e competitiva. O desempenho coletivo do Sub-20 chamou atenção não apenas pela vibração, mas também pela disciplina tática apresentada em campo. Cada jogador cumpriu seu papel dentro do esquema, mostrando entrosamento e inteligência para se posicionar nos momentos corretos. Apesar de alguns erros naturais, que refletem a inexperiência, a equipe demonstrou maturidade surpreendente para uma estreia. Jogadores como Rafinha, Dedé e Felipe Gabriel se destacaram, não apenas pelas jogadas individuais, mas pela capacidade de se integrar ao coletivo, algo fundamental em um time que busca resultados consistentes ao longo de uma temporada. Entretanto, a expectativa agora se volta para os próximos desafios. A partida contra o Retro será determinante para medir a real força desse elenco jovem, assim como o confronto com o Náutico, clássico que exige atenção total e maturidade para lidar com a pressão dentro e fora de campo. A diretoria e a comissão técnica sabem que vencer esses jogos não será tarefa fácil, mas é justamente nesse tipo de situação que se constroem os times campeões. A sequência de vitórias iniciais pode ser o pontapé para recuperar a confiança do torcedor e criar um ambiente propício para o crescimento do grupo, enquanto uma sequência negativa poderia gerar instabilidade e insegurança dentro do clube. Do lado do mercado de transferências, a situação de Thiago Couto continua sendo um dos assuntos mais comentados. Com o retorno do goleiro ao Sport Clube do Recife após o impasse com o Vitória, o clube agora precisa avaliar as opções disponíveis e decidir se irá contar com ele como titular, reserva ou se seguirá negociando com outras equipes interessadas. O Red Bull Bragantino observa a situação de perto, o que adiciona uma camada extra de complexidade às decisões. Cada movimento relacionado a Thiago Couto impacta diretamente a estratégia do elenco, especialmente considerando a necessidade de equilíbrio entre experiência, desempenho e potencial financeiro envolvido. Além disso, Fábio Matheus está prestes a embarcar para o Remo em um empréstimo de temporada, após acordo financeiro satisfatório para ambas as partes. O volante se destacou pelo Novo Horizontino, mostrando dedicação, inteligência tática e habilidade em transições, características que o tornaram peça importante para os planos do Sport em 2026. No entanto, a decisão de liberá-lo temporariamente revela o quanto o clube precisa administrar recursos, moldar o elenco e equilibrar a necessidade de manter talentos com a possibilidade de gerar receita por meio de negociações estratégicas. Essa é a realidade do futebol moderno, onde cada movimento exige atenção, planejamento e visão de longo prazo. O momento também serve para refletir sobre o quanto a diretoria e a comissão técnica precisam agir de forma assertiva. Garantir que o elenco esteja preparado para os desafios do campeonato pernambucano, equilibrar experiência e juventude, e, ao mesmo tempo, manter a saúde financeira do clube exige decisões rápidas, mas calculadas. O futebol atual não permite improvisos, cada negociação, cada empréstimo ou contratação deve ser analisado minuciosamente, considerando o impacto esportivo e financeiro. O torcedor precisa entender que essas decisões são estratégicas e refletem diretamente nos resultados em campo, seja no rendimento do time profissional, seja no desenvolvimento da base.
Enquanto os holofotes se voltam para jogadores e negociação, não se pode deixar de observar a construção coletiva do time. O Sub-20, com sua intensidade e determinação, serve de exemplo para o profissional. A postura em campo, a entrega nos treinos e a busca constante por melhorar cada detalhe são lições que todos os atletas devem absorver. A evolução desses jovens influencia diretamente o futuro do clube, criando uma base sólida que, se bem administrada, pode resultar em temporadas mais consistentes e competitivas. Outro ponto relevante é a questão da pressão e das expectativas do torcedor. O Sport Clube do Recife carrega uma tradição e uma torcida apaixonada que exigem resultados, mas também compreensão sobre o momento de transição e construção do elenco. A paciência do torcedor é fundamental, assim como o apoio nos momentos difíceis. A cobrança existe, mas precisa ser equilibrada com incentivo, pois apenas dessa forma é possível criar um ambiente saudável para crescimento do grupo. A combinação de experiência, juventude, planejamento e motivação será determinante para que o esporte retome o caminho das vitórias e da competitividade em 2026. As negociações e os movimentos dentro do mercado da bola também revelam o quanto o futebol é um ambiente dinâmico e estratégico. Cada decisão sobre contratação, empréstimo ou saída de jogador envolve análise de desempenho, potencial, aspectos financeiros e também questões humanas, como motivação e desejo do atleta. No caso de Thiago Couto e Fábio Matheus, vemos exemplos claros de como o equilíbrio entre necessidade do clube e interesse do jogador precisa ser cuidadosamente avaliado. O sucesso dessas negociações depende de inteligência, paciência e capacidade de adaptação diante de um cenário sempre mutável. Enquanto isso, o esporte segue acompanhando a evolução de seu elenco, ajustando estratégias e preparando-se para enfrentar os desafios que estão por vir. A torcida precisa permanecer atenta, apoiando e analisando cada movimento do clube, seja em campo, seja fora dele. O Campeonato Pernambucano e os próximos compromissos do esporte em 2026 serão o termômetro do trabalho feito nos bastidores, da preparação dos jovens talentos e da capacidade do clube de se manter competitivo, unindo tradição e inovação, experiência e juventude em busca de um futuro promissor. A cada notícia, a cada movimentação, a expectativa cresce. Jogadores entram, outros saem, empréstimos são feitos, negociações se encaminham e o torcedor acompanha tudo de perto, sempre analisando como cada decisão impactará no desempenho dentro de campo. O futebol, nesse sentido, é um reflexo da complexidade do clube. Gestão, planejamento, talento e paixão se encontram em cada escolha, e o Sport Clube do Recife sabe que, para se manter relevante e competitivo, não há espaço para improvisos. A consistência, o preparo físico, o equilíbrio emocional e a inteligência tática serão fundamentais para transformar expectativas em vitórias e resultados concretos ao longo da temporada. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O clima no futebol pernambucano parece prestes a esquentar de vez. Nos bastidores, a informação que circula é de que o Sport Recife teria dado sinal verde para a saída de Lucas Rafael Araújo Lima, jovem meio-campista que vem ganhando espaço no time rubro-negro. A notícia agitou torcedores e levantou especulações sobre a possível transferência do jogador, que agora estaria na mira do arquirrival Náutico. Segundo fontes próximas ao clube, a direção leonina entende que Lucas Rafael já cumpriu parte de seu ciclo na equipe e que uma negociação poderia trazer benefícios financeiros e abrir espaço para novas apostas da base. No entanto, nos corredores do estádio, a saída não é vista de forma unânime. Alguns membros da comissão técnica teriam expressado preocupação com a perda de um atleta considerado promissor e capaz de contribuir com dinamismo no meio-campo. Do lado alvirrubro, a movimentação é intensa. O Náutico, tradicionalmente envolvido em disputas acirradas com o Sport, estaria pronto para fechar no grito, segundo rumores. A diretoria do Timbu, de acordo com fontes internas, vê em Lucas Rafael a peça que faltava para reforçar seu setor de criação, especialmente em jogos decisivos. A chegada de um meio-campista com características ofensivas e boa visão de jogo poderia dar ao Náutico a tão sonhada criatividade no último terço de campo, um setor que tem sido alvo de críticas da torcida nas últimas temporadas.
Entre torcedores, a especulação já gera debates acalorados. Redes sociais e grupos de WhatsApp fervilham com teorias sobre o impacto da transferência. Parte da torcida do Sport demonstra desapontamento, enquanto outros entendem que o clube precisa se modernizar e buscar novos talentos. No Náutico, a expectativa é de euforia. A possibilidade de contratar um jogador vindo do rival histórico é vista como um reforço psicológico e técnico, capaz de mexer com o ânimo do elenco e da própria torcida. Analistas esportivos locais também não deixam passar a chance de comentar a movimentação. Muitos apontam que a negociação, caso se concretize, reforçaria uma tendência de mercado em Pernambuco, em que clubes buscam valorizar jovens talentos e aproveitar oportunidades estratégicas dentro da região. Além disso, a transferência poderia desencadear uma reação em cadeia. Outros clubes do Nordeste estariam atentos, prontos para negociar atletas que se tornem peça-chave em confrontos regionais e nacionais. Enquanto os bastidores fervem, Lucas Rafael segue concentrado nos treinos com o Sport, mas com um olhar atento às especulações. A expectativa é de que as próximas horas tragam definições, mas, por enquanto, o clima é de guerra velada no Recife, com o Sport Náutico travando um duelo silencioso que vai muito além das 4 linhas. Torcedores de ambas as torcidas já se preparam para acompanhar cada lance dessa novela, que promete ser uma das mais comentadas do futebol pernambucano nos últimos anos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.